Nós temos no telão já o tema da nossa mensagem: como ter uma vida com significado. Amém? Então, a nossa vida precisa ter sentido, precisa ter um significado. Aí fora no mundo, as pessoas dizem assim: não, um homem, né, um ser humano não pode passar pela vida sem plantar uma árvore, sem escrever um livro, sei lá, nem ficam inventando coisas aí, não é? Mas Deus tem alguma coisa preparada para as nossas vidas desde antes da fundação do mundo. Já está pronto. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para consumar o projeto que ele determinou, diz a palavra de Deus, desde antes dos tempos eternos. E nós não podemos perder essa oportunidade. Amém? A palavra de Deus é bem clara quando ela fala sobre aquela pessoa que edifica a sua casa sobre areia e aquela que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquela que edifica a sua casa sobre areia é aquela que ouve a palavra e não aplica na sua vida. E nós não espere que vá acontecer alguma coisa na sua vida com abracadabra, com simsalabim, com aleluia. Não vai. Né? Deus não é movido a grito, a empurrão, a barganha. Deus é movido por fé, com obediência e submissão dos seus filhos. Amém? Nós vamos ao primeiro versículo, versículo base da nossa mensagem de hoje. Salmo 139, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. A palavra de Deus diz que Deus nos criou, e todas as coisas que Deus criou foram criadas de uma forma assombrosa, de uma forma espetacular. Talvez você esteja acostumado com todas as coisas que existem aqui no mundo físico e ache normais, corriqueiras, mas todas elas têm um desígnio, têm uma sabedoria, são detalhes de Deus assombrosos que Deus criou para manifestar a sua glória. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Amém? Senhor Jesus, Deus bendito, nós precisamos de Ti, Pai, e eu quero Te agradecer porque o Senhor está aqui conosco, Pai. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. E eu quero Te pedir, Senhor, que essa Tua palavra abençoe, Pai, manifeste, Senhor Deus, os Teus desígnios sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, presentes aqui, aqueles que estão nos vendo pela internet, aqueles que vão acessar o site e ver a mensagem gravada ali, Pai. Eu te peço, Senhor, fala, Senhor, através da minha vida, Senhor. Eu sei que eu não sou nada, Senhor. Qualquer coisa que eu possa fazer, que eu consiga fazer, eu sei que veio de Ti, Pai. Qualquer capacidade que eu tenha para fazer alguma coisa, para talvez transmitir a Tua palavra aqui agora, Senhor, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, que nós possamos verdadeiramente diminuir, que eu diminua, que o Senhor cresça através da minha vida, Pai, para falar aos Teus filhos, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, cumpra os Teus desígnios, Pai, e para que os Teus filhos, Pai, possam vibrar, possam Te adorar, possam Te exaltar, Pai. Oh Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo o que Tu és, Pai, por aquilo que Tu vais fazer em nossas vidas nesta noite, Pai. É no Teu santo nome, bendito nome, Senhor, que nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, amados mesmo, eu amo cada um de vocês, amém? Só que antes de eu amá-los, Deus os ama, amém? O meu amor é falho, o meu amor é imperfeito, mas Deus os ama, amém? E o amor de Deus é que está derramado abundantemente sobre os nossos corações. Povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus e ninguém pode tocar na sua vida, amém? Isso é uma coisa maravilhosa. Dê a devida honra, a devida glória a Deus por isso, amém? Você pertence a uma nação que não é um reino deste mundo, é uma nação santa. E a palavra de Deus ainda diz que você é mais do que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? A variedade
que Deus criou é alguma coisa extraordinária, não é? As formas, os tamanhos, as cores. Deus criou um mundo que é incrível. Só para você ter uma ideia de algumas coisas que eu levantei aqui, não é? Existem na criação de Deus, não é, mais de 300 mil insetos diferentes. Só para você ter, só fala que inseto, bichinho, são mais de 300 mil insetos diferentes. E dentro desses 300 mil espécies de insetos, não existe um inseto igual ao outro. Você pode recolher tudo quanto é mosquito da dengue que você achar, você vai pôr no microscópio, um vai ter uma diferença do outro. Não existe nada igual ao outro. Amém? Uma outra coisa também, um detalhe aqui, né? Mas a gente fez um levantamento na internet, vendo sobre lugares que nevam, né? E num bloco de 30 centímetros quadrados, um cubo pequenininho assim, né? Quase do tamanho de uma bola de futebol, só que um cubo, né? Naqueles 30 centímetros quadrados, cabem mais de 30 milhões de flocos de neve. Sabe que a neve são floquinhos. Então, dentro daquele cubo de neve, se você pegar um cubo de neve, né? Tem 30 milhões de flocos de neve, um diferente do outro. A variedade das coisas de Deus é alguma coisa assombrosa. E com isso, nós podemos começar a entender o que significa o que os anjos disseram lá, quando Isaías, né, tem uma revelação da palavra, que os anjos, os querubins voavam diante de Deus, batiam suas asas, e uns aos outros diziam: Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? E eu ficava assim, né, pensando nesse versículo, e eu não entendia. Eu falei: Senhor, como é que toda a terra está cheia da tua glória? Não é? E Deus começou a mostrar algumas coisas básicas, humanas. Não é? No ar que nós não vemos, mas que nós respiramos agora, tem diversos gases: oxigênio, nitrogênio, não é? Gás carbônico. E nós respiramos oxigênio sem perceber. Nós estamos aqui falando, você está aí sentado e você está respirando. O oxigênio entra nos seus pulmões, bronquíolos, alvéolos, não é? Até entrar na corrente sanguínea, como oxigênio, que leva energia para todo o nosso corpo, para que a gente possa nos movimentar, falar, viver, amar, gritar, sofrer, chorar. Não é? Você veja que coisa maravilhosa. Uma outra coisa que Deus me fez atentar é que cada material que existe no mundo, cada coisa que você olhar, né? Aqui é madeira sintética, né? Piso, aqui cerâmica, tecido, qualquer coisa que você existe, são formados por elementos, não é? E cada um desses elementos, não é? Químicos, não sei se são químicos, são cada um dos elementos. Eu não vou entrar em atua. Cadê a pastora Silmara, que é química, né? Então, pastora, deixa eu ficar só até onde eu sei. Cada um dos elementos da natureza, ele é composto, ele é formado por moléculas, não é? E cada uma dessas moléculas tem propriedades exclusivas, não é? Que permitem que o homem crie tudo isso que se vê. E as moléculas, para perder a propriedade dela, muitas vezes tem que ser atingidas ali por raios, laser, ou explosões atômicas, para que possam quebrar essas moléculas, não é? Então, se você vê que Deus criou partículas que só são vistas através do microscópio, que tem ali todas sempre a mesma característica, e que com tudo isso é formado tudo o que nós vemos, não é? Todo o nosso organismo, toda a criação do homem, tudo que o homem criou é formado a partir de átomos, né, que Deus criou, e cada um desses átomos de hidrogênio, de oxigênio, átomo de carbono, átomo de nitrogênio, de sódio, seja lá do que for, tem propriedades que não mudam e que, agrupados entre si, formam todos os elementos que nós vemos. Você vê que poder de Deus, que sabedoria, que detalhe maravilhoso. Esse é o Deus que nós queremos. Amém? Por isso que nós podemos entender agora que, isso na parte visível, não é que nós vemos, que toda a terra está cheia da glória de Deus, amém? Assim, Deus fez com as pessoas que Ele criou. Deus criou um povo para Ele, assim diz a palavra do nosso Deus no versículo 14, que nós acabamos de ler, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O salmista deve ter tido uma revelação ali de como Deus havia formado, talvez o seu corpo físico, talvez o seu espírito, não sei qual foi a revelação que Deus mostrou ali para o salmista, mas o salmista diz: olha, alguma coisa assombrosa. O nosso Deus é assombroso, é extraordinário, é hiper criativo, não há adjetivos suficientes para expressar aquilo que é o nosso Deus, amém? É maravilhoso.
Que a palavra de Deus diz que pelo modo assombrosamente, né, maravilhoso que me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então, o salmista conseguia enxergar o quanto Deus era tremendo, o quanto Deus era maravilhoso, e o salmista, Davi, passou uma vida aqui nessa terra, teve muitos problemas, teve muitas lutas, né, mas ele desfrutou do melhor dessa terra. Por quê? Porque Deus revelou para ele de graça? Não, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que procurava sempre estar andando de acordo com a vontade de Deus. Davi sabia muito bem para o que ele havia sido criado, né? Para o louvor da glória de Deus. Mas infelizmente isso aconteceu lá com Davi. A grande maioria do povo de Deus não sabe para o que foi criado. Hoje até ouviu falar, eu fui criado para o louvor da glória de Deus. E palavras são palavras, nada mais que palavras, se não forem aplicadas, vividas, vivenciadas por nós, amém? Veja o que Jó diz no capítulo 10, versículos 8 a 12, a palavra do Senhor diz assim: as tuas mãos me plasmaram, me formaram em barro, me modelaram em barro, e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me, né? Jó estava reclamando com Deus, falou: Senhor, o Senhor me formou ali do barro, e agora o Senhor quer acabar comigo? Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Como Jó, né, como Davi também, você precisa saber que o cuidado, com que cuidado Deus o criou, com que cuidado Deus gerou a sua vida e guardou você até o dia de hoje. Amém? Quantas pessoas você não conhece que já deixaram essa terra, que já deixaram este mundo, né? Quantas vezes Deus já não o livrou de acidentes, de assaltos, né? de ciladas do maligno, né? Esse é o cuidado que Jó e Davi sabiam que Deus tinha com eles. E agora nós vamos passar rapidamente por 3 pontos que eu gostaria que os irmãos se atentassem, e depois por mais 5 pontos que vão mostrar como é que a gente pode ter significado para a nossa vida. Amém? Primeira coisa, são 3 coisas fundamentais assim que eu separei, não é? Nessa ministração. Primeira coisa, que nós somos únicos nessa terra. Eu e você, nesse mundo aqui, não há ninguém igual a nós. Ninguém. Eu olhei na internet, se você colocar lá no Google quantos habitantes existem na Terra, a estatística de 2011 tinha 6 bilhões 900 e poucos milhões. Com certeza hoje já deve ter passado dos 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de pessoas, não é? E não tem ninguém igual a você. Não tem um igual ao outro. Nem gêmeos idênticos que nascem do mesmo ovo ali, não é, que são fertilizados, 2 ovos fertilizados pelo mesmo espermatozoide, não são idênticos. Não existe nenhuma pessoa no mundo que tenha a mesma impressão digital que a sua. Nesse espaço aqui que deve dar 1,5 centímetro quadrado, talvez, 2 centímetros. Não tem ninguém que tenha a mesma impressão digital como a sua. Veja como Deus criou detalhes, né, na nossa vida humana aqui, como Deus é soberano, como Deus tem tudo sobre o seu controle. Não existe ninguém igual a você, nunca existiu e nunca existirá, amém? Sabe por quê? Porque Deus não criou cópias, Deus só cria originais. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus tem o poder da criatividade. Às vezes, por mais que os homens criem, não é? Sempre, né, tem aquele jargão aí, principalmente no mundo da publicidade: nada se cria, tudo se copia, né? E aí o pessoal, não, tem que se copiar, mas copiar melhor, para fazer mais bem feito ainda, né? Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é extraordinário. Ele consegue fazer todas as coisas únicas. Você pode pegar uma árvore de um determinado fruto e pegar todas as árvores do mundo e fotografar todas as folhas dessas árvores, você não vai achar uma folha igual a outra. Né? O cuidado de Deus para manifestar a sua glória, porque a Bíblia diz que a criação de Deus manifesta a glória de Deus. Amém? E por que Deus teve esse cuidado, não é, em nos criar únicos, originais? Porque Ele quer que você saiba que você é especial. Você é especial para Deus, amém?
o quão importante você é para Deus, quão valoroso você é para Deus. E muita gente não sabe disso, muita gente não dá o devido valor a isso. Nós já sabemos que temos valor para Deus, nós não vivemos dizendo aí que nós somos o pó da terra, que nós não valemos nada, que não é como se costuma dizer na lei, nós somos gafanhotos, né? Nós não prestamos para nada, nós somos pecadores, miseráveis. Nós já sabemos que nós não precisamos dizer isso, porque a palavra de Deus diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então, não há mais nada que possa nos condenar diante do nosso Deus, amém? O que acontece é que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, plantou certo, colhe certo. Plantou pouco, colhe pouco. Plantou muito, colhe muito. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, diz a palavra, amém? Mas nós sabemos que nós estamos nas mãos do Senhor, né? Então, pregar que é gafanhoto, você já sabe que isso apregou, não é, as pessoas que ainda não têm os olhos iluminados, que ainda pregam os rudimentos da lei. Pessoas que não tiveram esse entendimento para compreender os mistérios que foram revelados, desde que foram revelados a nós, não é, pela misericórdia do Senhor, desde os tempos eternos, e revelado porque aprove a Deus, amém? E eu e você, nós precisamos entender e ter este conhecimento bem alicerçado na nossa vida, de que nós somos pessoas valorosas, especiais para Deus, para quando você estiver passando por grandes provações, não venha a se achar não merecedor da graça de Deus. Porque a gente vem na obra de Deus, vem na casa de Deus, começa a crer, começa a confiar, a bispa fala que a gente tem que declarar, a gente vem para o culto de oração, mas se o que é pregado aqui não for prática na sua vida, não for vivência diária na sua vida, vai chegar um dia que a casa vai cair. Porque vem a chuva, bate o vento e não tem, né? O irmão está dando palavra de condenação? Não, eu estou exortando aos irmãos, que a gente tem que ser zeloso com a palavra de Deus, amém? Então, se nós não tivermos esse conhecimento do que Deus, de como Deus cuida de nós, bem alicerçado, bem firme nas nossas mentes, por isso que o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. Então, se nós, porventura, não levarmos a palavra de Deus a sério, nós vamos acabar não nos achando merecedor da graça de Deus, né? Aí você não se acha merecedor da graça, o altar só traz palavra de vitória, aí você vai começar a não se encaixar na igreja, você vai começar a se achar inadequado para este local, né? Porque o irmão foi abençoado, porque o outro recebeu, eu vou voltar lá para, né? Para qualquer sinagoga de Satanás que tem por aí fora, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, né? Ou então, não é, também porque as coisas demoram a acontecer. As coisas estão demorando para acontecer. Será que, né? E se eu for lá e fizer um jejum, e se eu for lá e fizer uma oferta, alguma coisa assim, né? Não se deixe levar por isso, amém? Aproveite tudo aquilo que Deus está falando ao seu coração, amém? Para que você não se ache inadequado a este local. Amém? Que Deus faz na vida do altar, na vida dos bispos, Ele quer fazer na minha vida, quer fazer na sua vida também. Amém? Então, você tem que saber que você é o único, que Deus tem um propósito com a sua vida, que Deus teve um cuidado tão grande que não existe ninguém igual a você. Diga assim, eu sou o único diante de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto, nós somos únicos. Segundo ponto, Deus nos fez maravilhosamente complexos. Já falei um pouquinho sobre a complexidade de Deus, sobre os átomos, sobre a formação de todas as coisas, né? Deus nos fez maravilhosamente complexos a ponto de nós mesmos nos surpreendermos com coisas que fazemos. Você nunca participou de alguma coisa, de alguma atividade, ou na sua empresa, ou resolvendo algum problema, participando de algum projeto, e você fala assim, meu Deus, como é que eu tive a capacidade para fazer isso, para resolver esse problema, né? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de pensar numa coisa dessa, de fazer uma associação de uma coisa aqui, lembrei de uma outra coisa ali, e aí eu consegui chegar ao resultado final. Nós somos únicos, fomos formados de um modo maravilhosamente complexo, e Deus sabe tudo, absolutamente tudo a nosso respeito, amém? Então nós devemos ter a humildade de saber que nós somos o que somos pela graça de Deus, amém? Que você não se esqueça, como diz lá no livro de Deuteronômio, né? Que você não se esqueça que é o Senhor teu Deus quem te dá força para adquirir riqueza, mas também é o Senhor teu Deus quem te dá inteligência, quem te dá sabedoria, quem te dá insights, quem te dá visão, quem te dá capacidade de criação, de associação,
para exercer a função que você exerce. Amém? Então, primeiro ponto, nós somos únicos. Segundo, nós somos criados de uma forma, assim, assombrosamente maravilhosa, realmente. Terceiro ponto, nós fomos criados com um propósito. Então, Deus criou você único. E Deus não tem um propósito. Eu tenho um propósito aqui, vou pegar 200 mil pessoas aqui, 500... Não. Deus tem um propósito e um desígnio para a vida de cada um de nós. Amém? A palavra de Deus diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o corpo é composto por juntas, medulas, não é? Nem todo corpo é olho, nem todo corpo é cabeça, nem todo corpo é mão. Cada um de nós tem um papel que é fundamental no corpo de Cristo. Amém? Você precisa entender isso, que você precisa se encaixar nesse corpo. A bispa já falou uma vez sobre, dando um exemplo de corpo de Cristo, sobre se encaixar no corpo de Cristo, de um grande quebra-cabeças, de 300 mil peças, 299.999 peças foram colocadas, faltava uma pecinha. Sem essa uma pecinha, o quebra-cabeça não estaria completo, a obra não poderia ser apreciada. Você faz parte do grande quebra-cabeças de Deus, do corpo de Cristo, e cada um de nós precisa encontrar o seu lugar, para que nós possamos crescer ordenadamente, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Você não está aqui por acaso, você não vê o culto de hoje falando assim, domingo tem que marcar ponto lá. Se você está pensando assim, você está totalmente enganado, não é? A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente, transformando a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos ser passivos, não podemos achar que vai ser tudo a mesma coisa. Não é. Deus é surpreendente, amém? Então você não está aqui por acaso, por um acidente de percurso, porque Deus se enganou, Deus criou a mim e a você com um propósito, para cumprir desígnios, que diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que vão passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar, que esses desígnios foram determinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Deus planejou toda a sua vida antes de você existir. Isso deve lhe trazer segurança, amém? Porque como eu acredito que a maioria das pessoas que vieram para a igreja, oriundas da lei, andavam, quando estavam na lei, com medo. Eu andei 17 anos, na lei, morrendo de medo, porque eu nunca tive a certeza da minha salvação. Sempre, se Jesus voltar, será que eu vou? Eu fico, E era aquela dúvida, por quê? Porque o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. E agora você tem esse conhecimento, amém? Você sabe que isso lhe traz segurança, você não pode ter medo na vida, nem do hoje, nem do seu futuro, nem do inferno, porque você sabe que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Tudo em sua vida foi planejado e determinado por Deus antes que você chegasse aqui. E você sabe que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, amém? Então, só para esclarecer, o que é, porque a pessoa, eu fui predestinado, tal. Então Deus predestinou que eu ia pôr a mão aqui, Deus predestinou que eu ia beber água, Deus predestinou que eu ia dormir tal hora. Não, isso é ridículo, isso é até falta de sabedoria, de bom senso, assim. Nós fomos predestinados, o nosso espírito foi predestinado, amém? Foi criado antes da fundação do mundo, predestinado para cumprir desígnios e projetos aqui nessa terra, e a voltar a Deus. O corpo volte ao pó e o espírito torne a Deus que o deu. Então Deus tem um projeto, um propósito, desígnios para a nossa vida, como filhos, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? Então nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Veja o que diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Deus falando lá com Jeremias, diz assim, Deus falou para ele: olha, antes que eu te formasse no ventre materno, antes que o feto fosse formado ali, antes de haver a geração do óvulo, eu já te conhecia, disse o Senhor, te consagrei e te constituí profeta às nações. É assim que Deus tem para cada um de nós. Mas o que Deus escreveu lá de Jeremias, por que não escreveu de mim? Porque Deus tem algumas pessoas com propósitos muito grandes, muito determinados, que Deus manifesta, mas cada um de nós foi criado por Deus com um propósito.
E para que a nossa vida tenha significado, nós precisamos descobrir qual que é esse propósito. Porque a vida passa rápido demais. Amém? Eu vou, não vou perguntar a ninguém, mas eu vou falar com aqueles que têm mais de 50 anos. Para ver se a vida não passou rápido demais. Há uns 3 meses atrás, eu casei. E aí, passou mais uns dias assim, nasceu meu filho. Hoje ele tem 25 anos. E eu já, temos todos a mesma idade, estamos, desde antes da fundação do mundo, mas o tempo passa rápido demais. E você vai fazer o que da sua vida? Trabalhar, lutar, ganhar salário, pagar conta, e para chegar o dia da morte? É isso que você quer para a sua vida? Nós somos criados para manifestar a glória de Deus na nossa vida, amém? E quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós começamos a enriquecer para com Deus, porque nós temos que juntar tesouro lá nos céus. Não adianta você querer ficar milionário aqui embaixo. Deus tem o melhor para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus pode nos fazer abundar em toda graça, para que tendo sempre em tudo a ampla suficiência, todos nós possamos superabundar em toda boa obra, amém? Mas esse não é o objetivo da nossa vida, amém? Nós temos que aprender a ser ricos para com Deus, fazer com que a nossa vida tenha algum significado, amém? Então, te consagrei, te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu. Então Jeremias disse para Deus: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. É assim que uma pessoa que não tem conhecimento vê a si mesmo diante de Deus. Mas o que eu posso fazer para Deus? Eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não tenho habilidade. Mentira! Você foi criado por Deus como um ser único, capacitado por Deus, porque Deus é a nossa capacidade e a nossa suficiência, amém? Eu e você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas. E você vai aprender o que significa isso nessa noite. Você vai aprender o que significa que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você vai aprender nessa noite que nós somos sempre conduzidos em triunfo. Você vai ver o que significa isso. Amém? Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus meu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus já ordenou a você, Deus já deixou em sua palavra: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Deus dada a todos nós, e nós temos essa capacidade, amém? Nós temos essa capacidade dada por Deus, amém? Versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, Deus do Senhor. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus não faz acepção entre os seus. Deus é contigo para te livrar por onde quer que você andar, amém? Quando você estiver passando por lutas, por batalhas ferozes, por dificuldades, se você fracassar, se você não conseguir, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, amém? Deus é tão maravilhoso que Ele pode fazer e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Como eu já disse aqui uma vez, a melhor coisa que eu quero para a minha vida é que nada coopere para o meu bem. É que eu acerte em todas as coisas e não precise que Deus coopere com mais nada. É que eu seja obediente à palavra e Deus só vá manifestando a bênção. As bênçãos só venham correndo atrás de mim, amém? Mas Deus é tão misericordioso, sabe que na nossa carne não habita bem algum, que Ele faz com que, mesmo assim, todas as coisas possam cooperar com o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Deus criou a você e a mim para que nós vencêssemos, amém? Para estarmos por cabeça e não por cauda. O que Deus quis que você fosse, você é. Não fique pensando: ah, se eu tivesse cabelo assim, ah, se eu fosse mais alto, ah, se eu fosse mais baixo, ah, se eu fosse mais magro, ah, se eu pudesse cantar, se eu pudesse falar, ah, se eu pudesse tocar. Você é quem você é, porque Deus o criou assim. E a Bíblia diz que Deus amou você de uma forma tal, e a mim, e a cada um de nós, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Então não fique reclamando, não fique se menosprezando, não fique se olhando, se comparando com outros, não se compare com ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus, amém? Deus vai guardá-lo, vai livrá-lo, porque Ele começou uma boa obra na sua vida,
e a palavra dele diz que ele há de completá-la. Amém? Vamos ver isso em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, esse de antemão é antes da fundação do mundo, também os predestinou. Então Deus os conheceu em espírito, quando lá em Gênesis, a palavra de Deus diz assim: façamos do nosso homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele criou os espíritos de todos os seus filhos. E a Bíblia diz que, tendo criado os espíritos dos seus filhos, ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, né? Para que nós fôssemos conforme Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Teve um dia nas nossas vidas que nós fomos chamados por Deus. Eu me lembro do dia em que eu estava na minha casa, 17 anos, com o meu grupo de amigos, nunca tinha ouvido falar de Deus, minha família não era religiosa. Passa um rapaz na rua, com uma bolsa de jeans, um monte de long play na bolsa, e vai ter um som lá. Falei, nossa, um som de segunda-feira, que maravilha, não vamos perder nenhum dia na semana. Todo dia a gente queria arrumar alguma agitação, né? Faz tempo já, né? Era baile de luz negra, baile que fazia em garagem, né? Faz tempo já, né? E aí, o cara passou, e eu achei que eu ia para uma festa. E fui, todo alegre, cheguei, era numa casa, cheio de molecada fora, assim, menininha, aquela coisa, né? Aquela agitação. Aí fui entrando na casa, não sabia quem era a pessoa, entrei, aí tinha guitarra, bateria, tinha teclado. Eu falei, é hoje, é hoje. Fui sentar bem na frente, assim, bem aos pés de Gamaliel lá. Sentei, aí o cara falou, vamos sentar, tinha muita gente de pé, sentei. Aí veio um baita do negão, um palito, assim, um Black Power desse tamanho, com o nome maravilhoso de Anagildo, né? E começou a falar de Jesus, cantar de Jesus. Eu falei, Jesus, onde eu fui amarrar o meu burrinho? E eu não tive coragem de levantar dali para sair, lotado o negócio, cara. E aí eu falei, né? Uma semana antes eu já tinha caído num negócio da mesma coisa. Fui num casamento de uns ciganos, tinha exagerado na bebida, né? Conhecia a palavra. Entrei numa sala que tinha no primeiro andar lá, e tinha um cara fazendo palestra de produto americano da Amway, e eu ouvi a palestra até o final. Também falei, Jesus, outra vez eu caí numa roubada aqui, né? E aí Deus foi lá e me arrastou e me buscou, e alguém falou que Jesus me amava, e eu comecei a chorar, e eu comecei a me derramar. Eu tinha 17 anos, na frente de todos os meus amigos e todas as meninas, namoradas, um monte de coisa e tal. E Deus mudou a minha vida, amém? Teve um dia que Deus mudou a minha vida, que Deus mudou a sua vida, não é? O dia que Deus nos chamou. Isso mostra o desígnio de Deus, amém? Ninguém está aqui por acaso. Todos nós, diz a palavra, que no dia do poder de Deus, os seus filhos se apresentam voluntariamente a Ele. E eu achei que eu fui, né? Deus me enganou, botou um cara, falou que ia ter um som na minha cabeça, que não sabia de nada, achei que ia para uma festa. Cheguei lá, Jesus mudou a minha vida, amém? E Jesus fez assim na sua vida também. Teve um dia que Deus arrancou você de algum local e falou assim, olha, você é meu, amém? Esse é o nosso Deus, amém? Então, aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, justificou. Só que quando eu fui chamado, eu estava na lei, por isso que eu tinha sempre medo de ter perdido a salvação, não tinha certeza de salvação. Agora eu sei que eu fui justificado mediante a fé, e eu tenho paz com Deus, amém? Uma fé que não é minha, que é um dom de Deus, que eu recebi no momento em que eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação. Tendo nele crido, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, eu e você, amém? E a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus fez tudo isso com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, esse é o Deus maravilhoso a quem nós servimos. Se Deus fez tudo isso, nos resgatou um dia, nos salvou, quem pode vir contra nós? Se Deus tão soberanamente agiu assim na minha vida e na sua vida, quem pode fazer alguma coisa contra nós? Amém? A obra de Deus está completa, está consumado ali na cruz do Calvário. Foi consumado ali, amém? Deus está nos mostrando nesta noite que nós fomos criados para termos uma vida com significado, com sentido, amém? Não podemos nos deixar levar, nem dominar por qualquer situação que nos leve para fora do plano de vitória que Deus tem para as nossas vidas, amém? Deus tem um plano de vitória para a vida dos seus filhos. E por que na vida de muita gente não acontece?
Porque a pessoa não alinha a sua vida à palavra de Deus. Porque a pessoa insiste em se estribar nos seus próprios entendimentos. Amém? Quando você entender a forma como Deus o criou e o que Ele determinou para a sua vida, isso vai influenciar e mudar a história da sua vida. Amém? Só quando você entender realmente o quão Deus é soberano e o como nós devemos nos submeter a esse Deus, porque Deus não criou robôs, né? Deus criou filhos, né? E colocou, né, o seu Espírito no nosso coração, e nós podemos ou não nos submeter a Deus. Nós não podemos escolher com relação à nossa salvação, mas se nós vamos servir a Deus ou não, nós podemos, porque a palavra de Deus diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se não quiser e não ouvir, vai passar por essa terra comendo das migalhas que caem da mesa, ou comendo das migalhas depois que todo mundo já jantou, aí passa o cachorro lambendo no chão, passa o rato comendo o resto da comida, aí você vai comer daquilo ali. Não é isso que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Se você aplicar isso, e você vai ver uma coisa nessa noite maravilhosa, você vai ter a sua história mudada. Amém? Vamos ler aqui ainda Efésios capítulo 2, a partir do versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha como é que estava a sua vida antes de Jesus. Se você não reconhecer que isso é uma obra maravilhosa de Deus, se você não glorificar a Deus por isso, você está entristecendo o coração do Pai, você vai estar se esquecendo dos benefícios. Quando eu falei o versículo lá, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças nem só dos seus benefícios. Aí você fala: Senhor, obrigado pelo emprego, obrigado porque aquele mês veio aquele aumento, obrigado, Senhor, porque aquele dia eu quase bati, mas não bati. Mas essas coisas são as coisas temporais, que passam. O que nós temos que realmente entender é que nós somos seres espirituais, que a ninguém mais nós conhecemos agora segundo a carne, e que nós temos que glorificar a Deus pelo que Deus é, pelos planos e propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, veja onde você estava, como é que era a sua vida. Talvez essa é a vida de muitas pessoas que você conhece hoje, pessoas que trabalham com você, pessoas da sua família que ainda não receberam a Jesus, algum vizinho, Você vê, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Você imagina o que é uma pessoa sem Jesus? Quantas pessoas estão morrendo por dia, estão sendo assassinadas, estão se drogando, agora, principalmente nessa época de carnaval, estão se prostituindo, Então, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não faziam parte do povo de Deus, não tinham a proteção, o cuidado de Deus, estranho às alianças da promessa, não tinha promessa nenhuma para a vida das pessoas antes de receberem Jesus, não tendo esperança. Qual que é a esperança que o mundo tem? Eu me lembro, eu era jovem, mas eu já tinha planos, sonhava, e eu achava que eu ia ser feliz quando eu entrasse na faculdade. Eu queria ser cirurgião, neurocirurgião. Eu falava: eu vou entrar na faculdade em tal ano, eu vou estudar até tal ano, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo outro, Eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro, e a minha felicidade estava em alguma coisa humana, e não naquele momento, sempre na próxima coisa. O ser humano sem Jesus, sem esperança, é assim: ele fica sempre colocando a sua esperança numa próxima coisa. Quando eu tiver, quando eu alcançar, quando eu conseguir, quando eu viajar. Aí a pessoa vai, viaja, acontece, e a pessoa não é preenchida, ela não é feliz por causa daquilo. Por quê? Porque ela não tem Jesus. E nós éramos assim antes, amém? Sem esperança e sem Deus no mundo. Quantas pessoas morrem, são destruídas, têm vidas destruídas, porque não tem Deus no mundo. Nós temos aqui, lembrei aqui agora, quando os nossos abençoados foram ao casamento dos nossos irmãos Ricardo Manzo e sua esposa Kelly, em Boa Esperança, foram 16 ou 18 pessoas no micro-ônibus. O micro-ônibus foi daqui para lá, capotou 4 vezes de frente, várias pessoas foram arremessadas para fora do ônibus, e todos estão em perfeita vitória. Não houve uma sequela, não houve nada, porque Deus guardou. É só você entrar na internet e ver desastre em rodovia com ônibus, quantas pessoas morrem cada vez que um ônibus bate.
né? Agora um ônibus capota de frente, né? Pessoas são arremessadas para fora e o cuidado de Deus as guardou. Amém? Isso é o que o nosso Deus faz por nós. Amém? Então, nós estávamos sem Deus no mundo e agora nós temos Deus. Amém? Versículo 13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora nós somos de Jesus, agora nós estamos perto de Deus. Amém? Deus verdadeiramente está no controle das nossas vidas. Até o dia da nossa morte está determinado por Deus. Amém? Eis aí a razão pela qual não podemos nos desesperar, não é? Ou não nos desesperamos quando alguém parte, porque nós entendemos, até nesse momento de dor, de perda de um ente querido, da soberania de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que os olhos de Deus nos viram a substância ainda informe. E a Bíblia diz, no Salmo 139, que no livro de Deus foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja como Deus é soberano. Cada um de nós tem um livro dos céus escrito, onde todos os nossos dias, cada um deles, diz a palavra, foi escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso tem que influenciar a sua vida, meu irmão. As suas relações, a sua carreira profissional, sua vida íntima com Deus, a sua vida familiar, as suas finanças. Cada área da sua vida tem que ter a mão de Deus. Você tem que ver a mão de Deus. Você tem que deixar a mão de Deus se mover na sua vida, amém? Você viu que nós somos únicos, que nós somos formados de uma maneira assombrosamente maravilhosa para cumprirmos desígnios e propósitos de um Deus que é soberano, amém? E agora, indo para o final da mensagem já, nós vamos ver rapidamente 5 tópicos que vão fazer parte desses 3 primeiros, né? Nós somos únicos, fomos criados de uma forma assombrosa, Deus tem propósitos desígnios para as nossas vidas, amém? A combinação desses 5 pontos forma o que nós somos um todo, amém? Então, primeiro, você é um dom de Deus, amém? A palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7, diz assim: quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, todos nós temos um dom que é dado por Deus, não é? Nós temos o Espírito Santo, os dons são do Espírito, potencialmente todos os dons estão na nossa vida, mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, nos ensina que nós devemos procurar com zelo os melhores dons para a edificação da igreja. E aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha, cada um tem um dom de Deus, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro, amém? Diga assim, eu tenho de Deus o meu próprio dom. Não é o dom do irmão que está ao meu lado, é o meu próprio dom, amém? Mais uma vez eu digo, não se compare, porque Deus não fica comparando um filho com o outro, amém? Uma coisa que às vezes a gente procura orientar as abençoadas mamães, assim, é que nunca faça comparação de um filho com o outro. Olha, está vendo seu irmão estuda, você não estuda, você é burro, você... Nunca, nós não podemos fazer isso, isso não é sábio, não é? Deus também não faz assim conosco, amém? Deus o capacitou com um dom espiritual para ser um instrumento dele. Cada coisa que você faz nessa terra revela o dom que Deus deu a você. E esse dom que você recebeu tem que causar um impacto na sua vida, na sua família, no seu trabalho. O que você tem que fazer? Primeiro, descobrir o que você sabe fazer, o que Deus permitiu que você fizesse, para que você possa colocar em prática. Amém? Segundo ponto. Primeiro ponto, nós vimos lá que nós somos um dom de Deus. Segundo ponto, o nosso coração faz a vontade de Deus. Como o nosso coração faz a vontade de Deus? Nosso coração é desesperadamente corrupto, não é? O coração de todo homem que anda em linha com a palavra de Deus faz a vontade de Deus, amém? E é para isso que nós somos criados. Então, nós estamos falando aqui com pessoas que são filhos de Deus e que devem fazer a vontade do Senhor, amém? Então, nosso coração faz a vontade de Deus. Veja Apocalipse 17, 7. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Deus teve um pensamento, e a Bíblia diz que Deus chegou no coração de um determinado homem e incutiu esse pensamento para que ele realizasse a vontade de Deus. Deus faz assim com a vida dos seus filhos, amém? Então, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, amém? Então, Deus se comprar sem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia,
Amém? Então, Deus é quem coloca no nosso coração. E Deus já colocou isso no nosso coração. Nós lemos lá que cada um tem um dom de Deus. Amém? Então, Deus já colocou um dom, uma vontade na sua vida, para que você possa exercer essa vontade, que você possa utilizar esse dom, esse talento que Deus lhe deu, de alguma forma. E nós vamos ver de que forma é essa. Amém? No nosso coração foi criado por Deus de tal forma que Ele coloca dentro, que Ele incute em nosso coração o que tem que ser feito segundo o pensar do próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim: não te estribes no seu próprio entendimento. Você não pode pelo que você pensa, você tem que estar em sintonia com Deus. A bispa vai trazer uma palavra para a igreja, nós vamos entrar de leve hoje, que como muitas das palavras que você nunca ouviu nada do que nós vamos trazer aqui. Não, Deus é esplêndido, Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus pela vida da nossa bispa, que tem o coração segundo Deus, que tem uma intimidade com Deus, que consegue ouvir a voz de Deus para trazer mistérios que estavam ocultos, amém? Então, nosso coração foi criado por Deus de uma tal forma que Ele mesmo coloca em nosso coração o que Ele pensa para que a gente execute. Quer dizer, nós não somos donos então de nós mesmos, eu não posso fazer aquilo que eu quero. Se você é um filho de Deus, você não pertence mais a você mesmo. Amém? Nós somos de Cristo Jesus, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, amém? A palavra de Deus diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos deu um dom, Deus de antemão lá preparou umas boas obras, e Deus quer que a gente ande nessas boas obras, para que a gente possa viver a melhor vida que existe aqui nessa terra, amém? Você tem um coração criado por Deus, e Ele mesmo incute no seu coração o querer e o realizar, que é dele. Os pensamentos que vêm à nossa mente são os pensamentos que Ele incute no nosso coração. Então, quando nós estamos ali orando a Deus, buscando a direção de Deus, somos tementes a Deus, queremos verdadeiramente viver a palavra de Deus, não só no domingo quando a gente vem aqui na igreja, ou não só quando a gente está desesperado, aí o cara vem no culto de oração, o cara vem na quinta, o cara vem no domingo, o cara vem até no culto da mulher em graça, né, quando o calo aperta, aí vem mesmo. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma vida de amor, de comunhão, de entrega para Deus no nosso dia a dia, né? E aí a gente fala de entrega, as pessoas falam assim: pô, mas eu tenho que entregar para Deus, tenho que dar para Deus. Tem que dar, amém? É dando que se recebe. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, que não aborrecer a sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim, amém? E quando nós damos a Deus, Deus não é egoísta, Deus é dono de todo ouro, toda prata, Deus faz o que Ele quiser, né? Mas quando nós nos entregamos, a palavra de Deus diz que não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, que não receba nessa terra 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Então, nós não podemos ter medo de nos entregar nas mãos do Senhor, amém? Ele que incute a sua vontade no nosso pensamento. Isso é tão maravilhoso, é ter um Deus tão zeloso, tão detalhista, tão cuidadoso, não é? Com perfeição em tudo que Ele faz para as nossas vidas. E às vezes a gente anda de um lado para o outro, dando cabeçadas, porque nós não nos submetemos àquilo que vem do altar, não é? A pessoa vem aqui e fala: Senhor, fala comigo hoje. Hoje nós estamos aqui no culto de exposição da palavra, mas vem aqui no culto de oração, ou no final nós vamos orar aqui, e a pessoa fala: Senhor, fala comigo, Senhor, muda minha vida, Senhor, transforma minha vida. Faz 34 minutos que Deus está falando com você aqui, amém? Não adianta você querer sentir um calafrio, você tem que ouvir a palavra de Deus. A maior palavra de Deus que é trazida por nós é quando nós abrimos a palavra e expomos essa palavra. Deus está falando com você nesta noite, amém? Deus está falando com você nesta noite, amém? Glória a Deus. Como eu disse, né, que nosso coração faz a vontade de Deus, é claro, é óbvio que eu estou falando do perfil da vida de um homem, de uma mulher de Deus, que são tementes a Deus e que se submetem à palavra, amém? Porque tem muito crente, não é? Que é crente, é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, e vai chegar no céu igual o churrasquinho de gato que o cara esqueceu lá na churrasqueirinha, queimado, sem nada. Porque a palavra de Deus diz que a obra de cada um será aprovada pelo fogo. A obra que permanecer receberá louvor da parte de Deus. Se porém se queimar, o tal sofrerá dano, todavia será salvo, como que através do fogo.
Sabe o que é isso? Ser salvo como é que através do fogo? A pessoa vai viver como um ímpio nessa terra, temendo, sofrendo, não tendo a manifestação das bênçãos de Deus, sem Deus no mundo, sem esperança, sem Cristo, longe da comunidade de Israel, sem as promessas de Deus, porque a pessoa é cabeçuda, né? E como eu disse, o tempo passa, então nós temos que acordar. Por isso que a palavra de Deus diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Amém? Nós precisamos despertar, acordar, porque Deus quer fazer coisas maravilhosas. Amém? Veja Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Por isso nós não podemos fugir do que Deus incutiu no nosso coração, que é da sua vontade, não é? Quantos de nós aqui, incluindo a mim mesmo, né, já não pensamos em desistir, em jogar a toalha, né, em abandonar tudo? Eu vou me mudar lá para o sertão, ninguém vai me achar, eu vou vender tudo que eu tiver aqui, vou comprar uma chacrinha lá e vou viver plantando lá, porque eu não aguento mais. Porque, né? Quantos de nós já não pensou em desistir? Mas nós não desistimos, porque aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la. Amém? Ele não desiste de nós. Amém? Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o consentimento da sua própria vontade. Amém? Então, Deus nos escolheu nele com um propósito, para a gente ser santo e irrepreensível neste mundo aqui. E o propósito de Deus tem que ser cumprido, amém? Porque se o propósito de Deus não for cumprido, quem sofre é você, porque você no seu espírito, você já é santo e inculpável diante de Deus. Agora a palavra de Deus diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós fomos salvos, o nosso espírito foi salvo, não é? Selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, no dia em que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo também nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos salvos. Agora, aquilo que Deus fez no nosso espírito precisa aparecer na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz assim: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aquilo que Deus fez no espírito tem que se manifestar na nossa vida. Amém? O nosso testemunho não é sair por aí na praça, ficar pregando Jesus, Jesus salva, Cristo salva. Não, não. As pessoas têm que olhar para nós e ver que a nossa vida é diferente, né? Aí vamos chegar, como a palavra de Deus diz, que nós devemos estar preparados quando alguém pedir o motivo da razão da nossa fé. E a pessoa vai ver: puxa vida, né? Aí você vai falar de que Jesus é bom, que Jesus morreu na cruz por ele, que Jesus tem plano de vitória, e ele vai receber Jesus e pronto. É isso que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Tudo em nossa vida foi fria e detalhadamente calculado por Deus. Nada em nossas vidas é fruto de acidente de percurso, né? Assim, Deus não sabia que a abençoada de Blumenau viria nos visitar hoje. Nossa, que surpresa! Não, Deus não está surpreso com nada. Amém? Deus nos surpreende, mas todas as coisas foram friamente, detalhadamente calculadas por Deus, determinadas por Deus desde antes da fundação do mundo, diz a sua palavra. Amém? Primeiro ponto, nós vimos ali, só para eu recordar aqui rapidamente, que você é um dom de Deus. O segundo ponto é que o nosso coração tem que fazer a vontade de Deus. E o terceiro ponto agora é que Deus nos deu habilidades. Amém? Então nós já vimos lá que nós somos únicos, que Deus nos criou com um propósito, né? Que Deus nos deu dons. E agora você vai ver que Deus também nos deu habilidades. 1 Coríntios 12, 6, a palavra do Senhor diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, há uma diversidade de realizações que foi dada capacidade ao povo de Deus de realizar. Cada um de nós tem uma certa habilidade. Tem gente que cozinha bem, tem gente que nada bem, tem gente que corre bem, tem gente que fala bem, tem gente que é agradável, tem gente que sabe receber bem, né? Cada um de nós sabe fazer uma coisa. Tem gente que é um excelente construtor, um excelente pedreiro, é um excelente visionário para criar coisas novas. Cada um de nós, diz a palavra de Deus, recebeu dons do Senhor. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Por quê? Porque Deus deu dons a cada um dom diferente do outro, para cada um de nós. Amém? Nós lemos agora há pouco. E existe uma pesquisa, não é? Pegando com base assim nessa diversidade de dons, que cada ser humano tem, em média, de 500 a 700 habilidades. Então, cada ser humano consegue fazer de 500 a 700 coisas diferentes
bem feitas. Se ele se dedicar, se ele aplicar ali o seu tempo, ele consegue fazer. Amém? E essa gama de habilidades, não é, nos foram dadas por Deus para que fossem colocadas em prática. Não adianta você chegar lá no céu e falar: Senhor, eu sei fazer isso, sabia fazer isso, aquilo outro e tal. Mas aonde você aplicou toda essa habilidade? Na minha obra? No meu reino? Ou só na sua vida? Por isso que a palavra de Deus diz assim, que quando o Senhor Jesus Cristo estiver próximo de voltar, o Senhor Jesus Cristo perguntou assim: porventura acharei eu fé na terra quando eu voltar? Porque a Bíblia diz assim, que as pessoas farão como nos dias de Noé: compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, isto é, cuidavam apenas dos seus próprios interesses. Nós precisamos cuidar dos interesses do reino de Deus. Amém? Por isso é que Deus te deu dom, Deus te deu habilidade, colocou um desígnio no seu coração. Amém? Então essa gama de habilidades nos foram dadas por Deus para que fossem colocadas em prática. Você não pode se ver como uma pessoa derrotada, que não tem oportunidades devido a um ou outro fator externo. Você foi capacitado por Deus para ser mais do que vencedor nessa terra. Amém? Veja que a palavra de Deus diz em Êxodo 33, 3: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então aqui Deus fala especificamente de um grupo de pessoas que Deus levantou, capacitou para a construção do templo. Amém? Deus nos encheu já com o seu Espírito, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa de Deus, e já nos deu habilidades. Amém? Já nos deu dons, porque os dons são do Espírito, e o Espírito não nos foi dado por partes. Amém? Nos foi dado completamente. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Agora eu vou perguntar para você, seja honesto com você, porque se você não for honesto com você, você está perdendo tempo. Você devia estar em casa, dormindo, comendo, não é? Onde estão os seus dons e os seus talentos? Que você já sabe que você tem. Você pode de repente estar usando muita coisa no seu dia a dia lá fora, trabalhando, cuidando da sua casa, da sua família, dos seus netos, dos seus filhos, sei lá. Mas onde estão os seus dons e talentos na obra de Deus? Será que estão aflorando, estão manifestos ou estão enterrados, estão guardados? Por comodismo, por preguiça, por não atender a voz do Senhor, E você está aí apenas sentado na igreja, só isso que você faz, você vem no culto, fica sentado aí, ouve, Qual que é o seu dom? Qual que é a sua habilidade? Você sabe, o que você pode usar em favor do reino de Deus, da obra de Deus? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Então, tudo aquilo que você pode fazer, que você tem capacidade, você tem que ter a humildade de reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. Não, mas eu estudei, não, mas eu fiz um curso, não, mas eu me apliquei. Mas a capacidade para fazer o curso, a capacidade para entender daquela matéria, o dinheiro, o recurso financeiro para pagar aquele curso, veio das mãos de Deus. Se você não acha que veio das mãos de Deus, você está totalmente enganado. Amém? Porque tudo o que temos, tudo o que somos, vem do Senhor. A Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Então Deus é a nossa suficiência, Você e eu temos habilidades tremendas. E não diga assim: eu não sei fazer nada, eu não sei, eu não consigo. Não declare isso, porque isso está contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus deu dons aos homens, deu habilidades para cada um dos seus filhos, há diversidades de realizações, mas o mesmo Espírito opera em todos. Não está dizendo que o Espírito opera na bispa, no bispo, no apóstolo. O mesmo Espírito opera em todos. Amém? Você precisa descobrir quais são as suas habilidades e colocá-las a serviço do reino de Deus, para você ter esse prazer em sua vida, prazer em servir a Deus com o talento que Ele mesmo lhe deu. Amém? Ponto 4, nós temos uma personalidade que é formada por Deus. Nós temos dons dados por Deus, nós temos agora uma personalidade que é formada por Deus.
E o que é a nossa personalidade? Não é? É a forma como nós agimos, como nós sentimos, como nós pensamos, não é? E a raiz, a origem da nossa personalidade é a forma como nós pensamos. E aquilo que pensamos é o que determinará o resto das nossas vidas. Se você começar a se ver como um derrotado, temendo o fracasso, é isso que vai suceder na sua vida. Meu pastor, está falando, jogando palavra de morte. A palavra de Deus diz assim: aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Não é? Então, nós não podemos temer. A palavra do Senhor diz assim: não temas, ser forte, corajoso. Eu sou contigo por onde quer que andares. Amém? Agora, se você pensar que pode e começar a agir em direção ao seu objetivo, ninguém pode impedir você de alcançar o seu objetivo. Amém? É assim com todas as pessoas lá fora no mundo. E isso é uma condição, uma determinação espiritual que Deus colocou. É uma regra de vida. Quando nós cremos e avançamos, nós conquistamos. Quando nós tememos, o medo paralisa. A Bíblia diz assim que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque o medo produz tormento. Não é? Então a pessoa que teme fica atormentada, fica insegura, não consegue agir, não consegue avançar, e você não precisa temer, amém? Porque o medo é um dardo inflamado do maligno que ele tenta jogar na sua vida para parar você, para que você não conquiste tudo aquilo que Deus já o capacitou para conquistar, amém? Então, se você começar a pensar que você pode e você der passos em direção ao seu objetivo, ninguém vai poder deter a sua vida, amém? Amados, a forma de sentir e de agir, né? A nossa personalidade, ela é determinada pelo aquilo que a gente pensa. E nós precisamos saber que Deus nos capacitou para poder todas as coisas. Nós temos que transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu quero que você diga comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, guarde o teu coração segundo a palavra de Deus, porque dele procedem as fontes que podem trazer vida à sua vida. A tal vida e abundância que Jesus veio trazer está dentro de você. O reino de Deus está dentro em vós. E essa vida em abundância, para se manifestar, você precisa guardar o seu coração do mal, de tudo aquilo que seja contrário à palavra de Deus, amém? E no versículo 24 de Provérbios, a palavra de Deus diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, todos nós passamos por dificuldades, por adversidades. Quando tiver o problema, você tem que enfrentar o problema, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, amém? Porque eu li agora há pouco aqui que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Ponto 5. Deus permite que passemos por diversas experiências. Então todos nós tivemos, vamos ter ainda diversas experiências na vida. Experiências na fase de criança, de adolescente, de adulto, experiências em casamentos, experiências boas, experiências ruins, experiências de sucesso, experiências de fracasso. E Deus permite todas essas coisas, amém? Que a gente passe por diversas experiências. A sua vida tem uma razão divina para existir. E todas as experiências da vida são para nos formar segundo o propósito de Deus, sejam elas boas ou más, pois sabemos que elas vão cooperar para o nosso bem, amém? A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele não dá a experiência para a gente, porque às vezes fala assim: mas Deus está no controle de tudo, então Deus que me deu esse casamento aqui para acabar. Não. Deus permite que passemos por experiências em nossas vidas, mas lembre-se de que Ele não é o causador dessas experiências. Ele as permite até que entendamos a sua vontade e nos submetamos a ela, né? A palavra de Deus fala lá de Jonas, né? Deus falou para ele: Jonas, levanta, vai pregar em Nínive. Jonas levantou, pegou o navio e foi para Tarsis, né? Aí Jonas ficou dormindo no navio. Aí Deus fez vir uma tempestade. Jonas não acordou, continuou dormindo. As pessoas começaram a jogar tudo para fora do navio, porque o navio ia afundar. Jonas continuava dormindo. Aí o capitão do navio falou assim: alguém tem uma maldição aqui dentro. Aí descobriram que o Jonas estava dormindo lá. Estava acabando o mundo e Jonas estava dormindo. Aí Jonas foi jogado no mar, uma baleia, um grande peixe o engoliu e o vomitou em Nínive, né? Podia ter ido num caminho direto. Foi, né? Passou, maior perrengue na vida. Então, para que nós vamos sofrer
sem necessidade. Amém? Já chegam as provações. A Bíblia diz que nós somos aprovados, que a nossa fé, uma vez provada, redundará em louvor a Deus. Bem, Deus já nos prova, mas para que a gente vai se meter em mais provações? Amém? Vamos ouvir a palavra e colocar em prática nas nossas vidas. Amém? Ele não é o causador dessa experiência, mas Ele permite até que nós entendamos a sua vontade e nos submetamos a ela. Amém? A combinação desses 5 pontos que eu falei, de habilidades, de termos um dom, a nossa personalidade, não é? Mostra a perfeição e o cuidado de Deus por nossas vidas, e nós não podemos fugir daquilo para o qual Deus nos criou, não é? Quantas vezes nós já não pensamos em desistir, como eu falei, não é? Em jogar a toalha, em fugir para um local distante, não é? Mas Deus diz: não, meu filho, eu tenho um propósito para a sua vida. Por isso você precisa descobrir quais são as suas habilidades, para que a sua vida possa manifestar os propósitos de Deus, para que a sua vida tenha sentido, para que a sua vida tenha significado. Né? A Bíblia diz assim: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais diga, neles já não tenho prazer. Então, eu disse e repito, o tempo passa muito rápido. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nos dá prazer, nos alegra. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é um com o nosso espírito, nos traz o gozo, a alegria do Senhor. Isso verdadeiramente é o que pode dar prazer na nossa igreja, amém? Finalizando, não é? Você tem dons, um monte de coisas que pode usar. A nossa igreja tem diversos departamentos nos quais você pode usar o seu dom, o seu talento, a favor da obra do nosso Deus, amém? Nós somos um corpo bem ajustado, e para que esse corpo cresça, não é? Nós precisamos que cada um de nós, mas eu não sou importante. Mentira do diabo, você é importante, você é uma peça fundamental nesse local. Não, mas é a bispa, é o bispo, é a pastora Silmara, é a diaconisa Regina com aquela voz maravilhosa, a irmã Meire que canta. Não, cada um de nós foi colocado por Deus aqui com um propósito. Se nós nos encaixarmos, as pessoas vão ver Deus na nossa vida, e nós vamos ver Deus se mover na nossa vida, amém? Então nós temos diversos departamentos, nós somos um corpo bem ajustado, para que o seu crescimento ocorra, né? Cada ovelhinha do Senhor, que o Senhor mesmo trouxe a graça de Deus, tem que ocupar o seu lugar. É como cada pecinha no quebra-cabeça. Se faltar uma peça, o quebra-cabeça não vale nada, né? Não tem valor nenhum. Agora um quebra-cabeça lá com 300 mil peças, todo montado, puxa, que coisa bonita. Você pode ver, se tiver faltando uma pecinha no meio ali, né? De área de 2 centímetros quadrados, você vai falar assim, poxa vida, né? Gastou um tempão para isso e faltou aqui, não é? Não permita que o seu lugar na obra de Deus fique vago, porque Deus não vai preencher. Deus criou você único para um propósito e um desígnio. Não deixe que o seu lugar, que a sua participação na obra de Deus passe em branco, amém? Romanos 8, 29, 9, 29, a palavra de Deus diz assim: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tudo que Deus já deu para a sua vida continua com você, não é? A palavra de Deus, Paulo diz para Timóteo, diz assim: desperta o dom que há em ti, que te foi ministrado pela minha imposição de mãos, não é? Deus nos deu dons, nós precisamos despertar cada um desses dons que está em nós, amém? Aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida é definitivo e ninguém pode alterar, amém? O diabo tenta impedir, mas ninguém pode. Agindo Deus, quem vai impedir, amém? O que vai acontecer, não é? Quando eu assumir meu lugar na obra de Deus, não é? Oh, aleluia, Jesus, aleluia. O que vai acontecer quando você ocupar o seu lugar na obra de Deus? Você tem um lugar. Se você achar que você não tem, você está ouvindo uma voz que não é a voz de Deus, é a voz do diabo, é a voz da sua carne. Cada um de nós tem um lugar preparado por Deus. E o que vai acontecer quando eu e você assumirmos o nosso lugar na obra de Deus? Deus vai poder liberar os milagres, as grandes vitórias na vida de cada um de nós como um todo, amém? Agora chegou o ponto que eu fiquei estarrecido. Eu falei, meu Deus do céu, está aqui o que nós precisamos fazer. Vou ler 4 ou 5 versículos, nós vamos encerrar. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 15, 57. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem? 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo por meio de nós e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Foi rápido que eu passei, foi proposital, mas você viu que todos os versículos falavam de ser conduzido em triunfo, ser mais do que vencedor, ter vitória, que está vencendo os falsos profetas, né? Você viu? Você prestou atenção no que você acabou de dizer? Então, prestou. Amém? Todos esses versículos falam de vitória, de vencer, de triunfar, de poder realizar todas as coisas. Agora, você sabe por que esses versículos foram escritos pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João? Por que eles falaram isso? Não é? Sabe sobre o que eles estavam falando? Sobre lutas na obra de Deus, sobre lutas na vida espiritual, sobre lutas em como levar a palavra de Deus, sobre lutas que eles passavam enfrentando falsos profetas que se levantavam quando alguns começavam a falar que Jesus ressuscitou, que Jesus era o Messias. Aí a gente vem para a igreja e fala: Senhor, eu preciso da minha casa própria, eu chamo a existência, eu creio, é meu direito. Não, está tudo errado. A oração, essas orações, essas declarações, essas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, relatavam a vida da igreja em lutas, para que a palavra de Deus pudesse crescer, para que o reino de Deus pudesse crescer. E quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Quando você estiver envolvido com o reino de Deus, com a obra de Deus, fazendo a sua parte, orando, vindo à igreja, chegando, falando com o irmão, se dando, não sei como é que você... Pergunte a Deus, que Deus vai mostrar o que você pode fazer, né? Eu já tomei algumas decisões. Eu falei com a minha esposa, nós vamos chegar mais cedo na igreja, e eu quero dar atenção para mais pessoas na igreja, eu quero conversar com irmãos, eu quero conhecer mais, eu quero dar uma palavra de amor, né? Porque eu sei que Deus pode me usar de alguma forma. Então nós precisamos acordar para isso. Não adianta você vir, espernear, fazer voto, não adianta. Senhor, eu chamo a existência, é meu direito, a minha casa. É direito nosso, não estou dizendo que não é. A palavra de Deus diz assim: se você quiser e me ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Só que tem premissas, e a premissa é estar envolvido com a obra de Deus, com a casa de Deus. Tudo aqui que nós lemos sobre vitória, sobre o triunfo, sobre tudo poder naquele que fortalece, estava escrito com relação à igreja de Deus, ao povo de Deus, que estava lutando para levar a palavra de Deus para frente, não é? É isso que você precisa fazer para que Deus comece a dar vitória na sua vida espiritual. E consequentemente, quando você busca primeiro o reino, as outras coisas serão acrescentadas. É isso que Deus tem para a nossa vida. Amém? Aleluia, Jesus. Eu já falei, né, o que o povo de Deus quer vitória na família, na vida profissional, quer portas abertas para fazer negócio, quer comprar casa própria, quer crescer profissionalmente, né? Consequentemente quer crescer profissionalmente, quer, apenas para a sua vida material, para a sua vida que é passageira, mas se esquece de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só então, quando você estiver realmente envolvido com o reino de Deus, com a obra de Deus, com os negócios de Deus nessa vida, amando, se entregando, isso é, vivendo a palavra de Deus, aí sim, é que a vitória, o triunfo, que todas as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. Amém? Você entendeu como é que funciona o reino de Deus? Não adianta você esperar de outra forma. Não tem, isso Deus está mostrando como é que Ele vai abrir todas as portas da sua vida. Agora, você não vai buscar primeiro o reino de Deus para que todas as coisas sejam acrescentadas, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Nós estamos aqui porque Deus é bom. Nós estamos aqui porque nós temos a vida eterna. Sabe o que é isso? Não sei a quantos enterros, a quantos velórios você foi. Eu já fui a muitos. Eu fiz a maioria dos velórios de pessoas aqui da igreja, de parentes e pessoas aqui. Há muitos, né? Alguns eram salvos e outros não. Nós temos a vida eterna, né? A gente fica preocupado, o que vai acontecer no meu futuro e tal. O futuro a Deus pertence. Se Deus alimenta as aves dos céus, né? Se Deus cuida dos lírios do campo, que hoje são e amanhã são queimados pelo sol, quanto mais nós valemos do que as aves do céu, do que os lírios do campo. Amém? Então,
Seja rico para com Deus, envolva-se com o reino de Deus. Você vai ver pessoas se achegarem aqui, da mesma forma como você algum dia foi alcançado por Deus, como Deus já consolou seu coração, como Deus já livrou você de alguma coisa. Deus vai trazer pessoas aqui, vai usar a sua vida. Você vai ser boca de Deus, você vai ser mão de Deus, vai ser abraço de Deus. Deus vai ser glorificado e você vai ver vitórias, você vai ver a obra de Deus crescendo, porque a palavra de Deus diz: e esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim. Jesus vai voltar para nos buscar, amém? Esse é o grande propósito das nossas vidas aqui, amém? Que o seu coração, né, que tem impulsos colocados pelo próprio Deus, que ele se incline realmente para fazer a vontade de Deus, amém? Você tem muitas habilidades, você tem uma personalidade criada por Deus, numa junção de coisas para manifestar o caráter de Deus. Você sabe que todas as experiências que você passou, vai passar, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso tudo é a sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança dele para manifestar a glória de Deus. E você vai manifestar a glória de Deus quando estiver envolvido com a obra de Deus. Nada pode e nada vai falhar na sua vida se você se envolver com o reino de Deus, amém? Eu e você, nós nascemos para ser bem-sucedidos. Salmo 1, versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Porque este homem, de quem o salmista fala, estava envolvido com o reino de Deus. Este homem é Davi, que teve essa inspiração para escrever esse primeiro salmo. Você precisa descobrir qual o propósito de Deus em sua vida, para que ele seja realizado e você também possa viver realizado, não é? A nossa realização só é completa, a nossa felicidade só acontece quando nós estamos envolvidos com a obra de Deus. Você pode achar que você pode ser feliz se você se casar, se você tiver uma nova lua de mel, se você comprar uma casa, uma cobertura, duplex, se você pode... Não. Você só vai ser feliz quando você estiver envolvido com as coisas do reino de Deus. Amém? E você também pode ser realizado, não é? Não vivendo mais em angústia, em tristezas, em frustrações. Muito pelo contrário, você será feliz, bem-aventurado, viverá em paz, tendo sempre em tudo a ampla suficiência. Amém? Isso é para todos nós, sem distinção. Mais uma vez eu falo em nome de Jesus: descubra qual o propósito que Deus tem para a sua vida, para que a sua vida tenha significado. E você vai ser surpreendido por Deus nesse ano com grandes vitórias, com felicidades e com delícias, amém? Assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus para as nossas vidas nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor, aleluia, Pai. Glórias a Deus. Nós vamos orar. Quero só pedir desculpa para os irmãos que eu acabei me confundindo com o horário aqui. O relógio do computador está 8h54 e o outro aqui está 21h08. E eu comecei marcando por esse e terminei marcando por esse. Passamos 4 minutos, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos nos posicionar para louvar a Deus. Nós vamos orar agora a Deus, amém? Eu quero do fundo do meu coração que você tenha, não ouvido a mim, porque... né, que você tenha ouvido o que Deus falou nessa noite, né? Que grandes vitórias, que ser conduzido em triunfo vem quando nos envolvemos com o reino. Tudo isso aconteceu, essas vitórias estavam se referindo ao povo de Deus, lutando para que a obra de Deus, para que o reino de Deus fosse estabelecido. Se envolva com o reino de Deus e você vai ver Deus acrescentar todas as outras coisas na sua vida, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos Te agradecer, Pai. Oh Jesus, que o Teu povo, Senhor, que é o Teu povo, Senhor, são meus irmãos, são pessoas que eu amo, Jesus. Oh Pai, que eu sinto carinho, que eu sinto amor, que Tu tens permitido com que compartilhemos tantas coisas boas aqui, Senhor, e também não tão boas. Mas eu Te peço, Senhor, que o Senhor fale, Pai, que o Senhor desperte, Senhor, que o Senhor tem planos de vitórias, que o Senhor quer o melhor na nossa vida. Tua palavra diz, Tua palavra é clara, Pai, que o Senhor tem prazer na prosperidade na vida dos Seus filhos, Pai. O Senhor, Tua palavra diz que o Senhor pode nos fazer abundar em toda a graça, e já está nos fazendo, Pai, para que a gente tenha sempre em tudo a ampla suficiência, Pai. Mas eu Te peço, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar atentos, como diz a Tua palavra,
as coisas espirituais, as coisas que não vêm, Pai, as coisas relativas ao Teu reino, Pai, a salvação do Teu povo, a restauração, Pai, o avanço da Tua palavra de graça, Senhor, o louvor da Tua glória, Senhor, que o nosso testemunho, Senhor, possa falar verdadeiramente, Pai, que nós não queiramos dar testemunho de palavra, não, olha, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus fez na minha vida. As pessoas têm que ver a Ti, Pai, se movendo nas nossas vidas e perguntar: o que é isso? O que acontece com a vida desse sujeito, dessa moça? O que acontece nessa família? Por que eles são felizes assim? Por que eles têm essa, não sei, é uma paz, é alguma coisa diferente? Pai, que as pessoas possam ver a Ti através das nossas vidas, Senhor. É o que te peço, Pai. Tua palavra diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu te peço, Senhor, que o Teu povo não endureça o coração, que possam se despertar para Ti, Senhor, para que possamos viver, para que possamos verdadeiramente, Senhor Deus, adentrar a Tua santa presença, viver a plenitude, Pai, da comunhão, Jesus, até chegarmos, como diz a Tua palavra, à varonilidade perfeita de Cristo, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos por essa noite, Jesus. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, mas a Tua palavra também diz: quem deu ouvidos à nossa pregação, né? Senhor, Tua palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Teu povo ouça a Tua voz, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos, no Teu santo nome, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Que a graça bendita, aleluia, Jesus, graça que nos trouxe salvação, redenção, perdão, força, vitória, Senhor, seja com todos aqueles que Te amam sinceramente. E Tu, Senhor, chegaste a Pedro e perguntaste: Pedro, Tu me amas? Pedro, você me agapa? E Pedro respondeu: Jesus, eu te filéu. Jesus perguntava: Pedro, você me ama com amor incondicional? E Pedro falava: Senhor, o Senhor é um cara muito legal. E o Senhor perguntou novamente: Pedro, você me ama sem restrições, sem barreiras, sem condições? E Pedro falou: Jesus, o Senhor prega muito bem, o Senhor fala de amor, eu tenho um amor fraternal tão grande para contigo. E o Senhor perguntou de novo: Pedro, você tem um amor ágape na sua vida? Você me ama? E Pedro, entristecido, virou as costas e saiu. Oh Jesus, agora, naquele momento, Pedro ainda não tinha o Teu Espírito Santo. O Senhor não havia sido crucificado, a obra não havia sido consumada. Mas agora, Pai, nós aprendemos que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E nós queremos, Jesus, mostrar, provar este amor, Pai. Tua palavra diz que quem não ama, né, não é de Deus, porque Deus é amor. Que nós possamos Te amar, Pai, a ponto de entregarmos tudo, Pai. De entregarmos a nossa vida, nossa família, a nossa vida profissional, nossos sonhos, nossos desejos, Senhor, para que a gente possa fazer a Tua vontade, Senhor. Buscar primeiro a manifestação do Teu reino, que é justiça, que é paz, que é alegria, que já estão dentro de nós, e que o Senhor está ansioso para ver manifesto no seio da Tua casa, Pai, no seio da Tua igreja, Jesus. Nós queremos Te agradecer por essa noite e declarar, Senhor, que a Tua graça bendita seja com todos aqueles que Te amam sinceramente, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. E que os Teus anjos que ministram em favor de todos aqueles que hão de herdar a vida eterna estejam nos guardando, nos livrando do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, de acidentes, das astutas ciladas do maligno, Pai, de más conversações, de más companhias, Pai, para que possamos achar graça diante de Ti, dos homens, nesta semana que se inicia, Pai. No Teu santo nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Vá em paz, até quinta-feira, onde todo o corpo estará aqui reunido para louvar, para adorar a Deus. E eu tenho certeza que a bispa será grandemente usada por Deus, trazendo o que Deus está nos mostrando no acampamento, que passa por isso aqui hoje, que o Senhor falou conosco. Amém? Vamos louvar o nosso Deus? Amém. Antes de você sair,
passe lá no MEC Graça, tenha comunhão com o seu irmão, com a sua irmã abençoada. Convide alguém para tomar um refrigerante, um café lá com você. Não vá embora assim rapidamente. Nós vamos louvar a Deus agora, declarando que por onde nós formos, a bênção do Senhor nos seguirá. Amém? Você aprendeu o segredo para a bênção te seguir, amém? Aleluia. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Diga. Sobre mim há uma promessa. Declare. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre a provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para Por trás. todo lado. Por todo lado. Diga isso. Sou abençoado. Sou abençoado. Em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. Sou abençoado. De novo. Por todo lado. Sou abençoado. Em tudo que eu faço. Sou abençoado. Eu e você fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Glória a Amém? Deus. Vamos desfrutar disso, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Por onde? Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. É fácil. Para a direita, Para a esquerda. para a esquerda, Para frente. e à frente Para trás. e para trás. Por todo lado. Aleluia. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Tudo. Você será sempre bem Sou sucedido. abençoado, É promessa do Senhor. por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para Quero mim. ouvir você dizendo: E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço.
aos abençoados, aos benditos filhos do Senhor. Não te disse eu, se tu creres, tu verás a glória de Deus, amém? Crê somente, amém? Para que a glória de Deus se manifeste ainda mais na sua vida, amém? Boa noite, vire para quem está do seu lado e diga assim: envolva-se com o reino de Deus, amém? E até quinta-feira, internauta abençoado, receba tudo aquilo que Deus falou nesta noite a sua vida, aplique e você vai ver Deus surpreendê-lo num ano de grandes vitórias, delícias e felicidade. E até quinta-feira, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, amados, glória a Deus, amém?